Olá, meus queridos irmãos, a graça e a paz de Cristo, que Deus nos abençoe grandiosamente. Estamos mais uma vez aqui para poder continuar nosso trabalho, esse desafio de 365 dias andando com Deus. Então hoje estamos dando continuidade. Terça-feira, 3 de junho, né? Já estamos aí no terceiro dia de junho já, sabendo que junho é o mês do meio, né, do ano. Vamos lá? O tema de hoje é viver com medo. Vamos ler nossa história. A legenda, antes de nós lermos a história, você abra a tua Bíblia aí. O texto de hoje é Gênesis capítulo 26, versos 7 a 11, tá? Gênesis 26, versos 7 até o 11. Vamos lá, agora sim, vamos para a nossa história. A legenda abaixo, no capítulo 26 do livro de Gênesis, em minha Bíblia, da linguagem de hoje, diz: Isaac e Abimeleque fazem um trato. Perdoe minha irreverência, mas bem que poderia estar escrito: Isaac é cafetão de sua esposa. Isaac, de fato, é um patriarca da fé. Isto é atestado ao nos referirmos ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó. No entanto, no momento em que deveria proteger a sua linda esposa, Rebeca, Isaac se acovardou e usou-a como escudo de proteção. Isaac era novo na cidade. Quando os homens de Gerar perguntaram sobre Rebeca, ele disse que era sua irmã. O livro de Gênesis relata, Rebeca era muito bonita e Isaac tinha medo de dizer que ela era sua mulher, pois pensava que os homens do lugar o matariam para ficarem com ela. Finalmente, o rei dos filisteus entrou em cena para defender Rebeca, mas não antes de dizer com indignação: um de nós poderia facilmente ter ido para a cama com ela. Você teria feito com que a culpa caísse sobre nós. O medo nos leva a fazer algo que normalmente não faríamos. Pode nos paralisar em inatividade e nos induzir a sacrificar aos que nos são mais próximos, aliciar-nos a violar nossos valores centrais. Você já mentiu para se proteger? Sim, eu também e eu também. Então, o que devemos fazer com o nosso medo? Colocar as necessidades dos outros à frente das nossas é um bom começo. O apóstolo Paulo delineou um padrão. O apóstolo João, tá bom? Perdoe. O apóstolo João delineou um padrão para vencer o medo. Começa com o amor. Ele escreveu: o amor é isto. Não fomos nós que o amamos, mas ele que nos amou e mandou o seu Filho para que, por meio dele, os nossos pecados fossem perdoados. 1 João, capítulo 4, versículo 10. E acrescentou: se é assim que Deus nos amou, então nós devemos amar uns aos outros. Aí, capítulo 4 de João, verso 11. A conclusão triunfante: o amor é totalmente verdadeiro, o amor que é totalmente verdadeiro afasta o medo. Capítulo 4, versículo 18. Às vezes o amor é realmente a resposta. Bom, queridos, o medo ele tem dois lados, né? O lado negativo, o lado positivo é que nos coloca receosos para cometer algum erro. Então, medo de errar, medo de atravessar uma rua, medo de falar isso, medo de fazer aquilo. E nesse lado, o medo ele é muito importante. Agora tem o lado negativo do medo. É o medo de você de falar a verdade e perder alguém. O medo de alguém fazer algum mal se caso você falar
a verdade. Então isso tudo tem os seus lados que precisamos nós resolver. No caso aqui de Isaac, ele cometeu o mesmo erro que cometeu Abraão, que Abraão também cometeu esse erro também. Mas o medo faz com que a gente cometa alguns delitos não legais que podem ter consequências. Poderia lá, em gerar, ter consequências, né? Mas Deus, por sua vez, resolveu isso rápido, né? O rei também descobriu isso rápido, é claro, com a ajuda de Deus. A ação de Deus ali também foi fundamental, é fundamental sempre, e fez com que não cometesse aquele grande erro. E eu acredito que Isaac iria se arrepender dolorosamente por isso. É quando alguns de nós também cometemos erros, e alguns erros têm as suas consequências, e essas consequências que a gente mais tarde lamenta por isso. Então, a mensagem de hoje é que precisamos vencer esse medo. Por mais que seja difícil, vamos vencer. Eu dou um conselho seguinte, e aqui o conselho que eu vou dar é tirado aqui do texto que nos foi dado aqui, que colocar a necessidade dos outros à frente das nossas sempre é um bom começo, né? Você vai olhar para isso, tanto que o apóstolo João aqui, no versículo 11, ele fala que assim como Deus nos amou, também devemos amar uns aos outros. O amor, ele vai vencer essas questões todas. O amor, ele vai mudar tudo isso. O amor, ele vai trazer, a revelação de uma vida comum com Deus, entendeu? Então, por isso que a gente deve, contudo, priorizar o amor, viver o amor, ok? Deus te abençoe grandiosamente. Tenha aí uma terça-feira abençoada por Deus. Vamos lá, nosso examine hoje é o seguinte: como Paulo encoraja Timóteo na carta de 2 Timóteo, capítulo 1, verso 5 até o 14. Então leia aí, você vai ver como Paulo encoraja Timóteo lá, você vai ver como é que ele faz isso. Eu vou repetir, 2 Timóteo, capítulo 1, verso 5 até o verso 14. O considera o seguinte: com que frequência você coloca as necessidades dos outros acima das suas? Com que frequência você faz isso? Se não faz, então a gente pensar um pouquinho sobre isso. Outra, o que você diria que realmente ama? E por último, pelo que você vive? Porque pelo que você vive. Bom, gente, tudo isso aqui, quando terminamos, como tem mesmo o examine, que é para fazer um exame do que nós estudamos, que nós falamos, e eu considero que é aquele que vai colocar a gente em xeque, né? E vai levar a gente a fazer algumas análises, pensamentos, o que devemos fazer para poder vencer as dificuldades. Por exemplo, hoje, vencer o medo. Viver com medo não é muito bom, não. Então, por isso, meu conselho vamos tentar vencer tudo isso aí em nome de Jesus, usando a palavra de Deus como base para o nosso crescimento. Tenha uma boa terça-feira. Até amanhã, se assim nos permitir.